E agora, Paulo? Ah, agora foi, agora sim. Ué. Foi. Cara, não dá para entender essas coisas, não. A tecnologia é uma doideira, né? Não, quando funciona é uma bênção, né? Mas quando não funciona também, é só trabalheira pra gente. E como é que o senhor tá? Tudo em paz? Passou Tudo o dia bem? bem, graças a Deus. Uma correria. Consegui até treinar hoje, rapaz. Isso é bom. Não, mas do jeito que o senhor E- tá aí, se for parar de treinar agora, que você não fica pequeno até morrer. Não, Mas, a gente precisa manter, cara, saúde. tô brincando. Mas você Mas, tá Paulo, bem, eu tenho visto os teus treinos, cara, tá com uma carga boa, tá evoluindo bem, cara. cara, de uns tempos pra cá que eu comecei a focar mais em força, né? Às vezes fazer aquele treino padrão mesmo. Acho que eu peguei a dica até com o senhor de espaçar mais os grupamentos musculares. Eu acabo treinando mais vezes, mas eu acabo sempre pegando aquela musculatura descansada, então conseguindo progredir bem as cargas aí. Vamos ver. O resultado tá satisfatório. Não, Mas tá vamos lá. bom, cara. Tenho visto aí, você tá evoluindo bem, cara. Muito bom, parabéns. Ah, obrigado. Ô, Paulão, para os meus seguidores aí também conhecer um pouquinho do senhor, você consegue falar uma palhinha quem que é o Antônio Castro, pro Mais pessoal aí? conhecido, mais conhecido como Paulão, rapaz. As pessoas me chamam de Antônio, eu nem reconheço mais. Vamos lá, Pedro. Eu sou formado em Educação Física, eu fiz a minha graduação aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também tive a oportunidade de fazer o meu curso de especialização logo após a graduação. Acabando a especialização, trabalhei com musculação, a parte de recuperação muscular, fiz um trabalho bem interessante. Em seguida, comecei o mestrado, fiz o mestrado, que foi onde eu consegui direcionar aquilo que eu estava estudando já há um tempo, que na época da graduação eu já fazia parte de um programa interdisciplinar no hospital universitário aqui, que trabalhava com pacientes diabéticos, ali que talvez ali por 2005, 2006, ali começou a minha paixão pelo diabetes. E no mestrado, que eu fiz em Educação Física, com foco em Engenharia Biomédica, cara, a gente estudou comportamento de ativação muscular em pacientes com DM2. E dali para frente, continuei trabalhando nessa parte e fiz o meu doutorado, recebi o convite para fazer o doutorado na Faculdade de Medicina também da Federal de Juiz de Fora, onde trabalhei, aí eu consegui juntar tudo que eu queria, que era trabalhar musculação com pacientes em condições crônicas de saúde. Aí eu trabalhei um pouco com treinamento resistido em pacientes renais crônicos em hemodiálise. E aí a gente fazia o treinamento de moderada a alta intensidade durante as sessões de hemodiálise. Foi um trabalho, assim, uma experiência muito bacana. E aí, paralelamente a isso, vem atuando com o personal, tem um centro de saúde que é voltado para atendimento da parte de trabalhar com o exercício físico para essas condições crônicas de saúde. Então, uma trajetória bem resumida aí seria mais ou menos isso. Perfeito. Então, acho que tanto eu quanto as pessoas que estão acompanhando a live temos muito a aprender com o senhor hoje aqui. Então, vamos lá, A ideia é poder Paulão. contribuir. Isso aí. Já vamos começar direto ao ponto aqui. Vamos falar um pouquinho dos extremos que acontecem durante a prática de exercício físico. Aqui, eu particularmente sou muito fã da musculação. Então, assim, no meu caso, existem as particularidades da musculação, mas vamos abranger também um pouco de exercício físico no geral. Vamos começar falando de hiperglicemia? Vamos embora. Vamos lá, o que o senhor tem para dizer? O que é o perfil da pessoa que costuma apresentar hiperglicemia durante o treino? O que a gente tem de recurso para combater essa situação durante o treino? O que o senhor tem de experiência para passar para nós aí nesse sentido? Bom, quando a gente fala da hiperglicemia, existem alguns fatores prévios à sessão do exercício que podem contribuir para essa hiperglicemia. Por exemplo, a quantidade de insulina, a alimentação pré-exercício, o descanso, o nível de estresse, nível de ansiedade, isso tudo faz com que a glicemia se eleve de uma maneira geral. E aí, quando a gente fala do efeito do exercício de maneira direta, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de exercícios. Os mais
conhecidos. Vamos categorizar em duas classes aqui para a gente conseguir entender. Exercícios aeróbios, como caminhada, corrida, ciclismo, e o treinamento resistido, que seria feito aí a principal modalidade seria a musculação. O que acontece? Esses dois exercícios, eles têm um componente metabólico que são diferentes. E dentro dessas diferenças que existem entre esses tipos de exercício, existem duas variáveis que vão ser determinantes para a resposta glicêmica. Quais são essas variáveis? A intensidade e a duração do exercício. Vamos primeiro pela intensidade. Quando a gente fala de intensidade, a gente vai classificar o exercício em três categorias: baixa intensidade, média ou moderada intensidade e alta intensidade. Tem até uma quarta intensidade aqui, que seria a intensidade supramáxima, além daquilo que o indivíduo normalmente faz, mas esse não é o mais comum. O mais comum são esses três níveis de intensidade. Quando a gente fala de um exercício de baixa intensidade, e isso se aplica tanto ao exercício aeróbico quanto o treinamento resistido, existe uma redução da glicemia durante o exercício já. Tá? Que aí a pessoa, como ela está treinando em baixa intensidade, ela vai fazer uma duração maior desse estímulo. E a duração maior desse estímulo, para que a gente consiga manter, o metabolismo ele provém muito do metabolismo oxidativo, do metabolismo de gordura e um pouco da glicose de maneira aeróbia ali. Então, esse tipo de exercício, eles vão ter um impacto de redução muito grande na glicemia. Os exercícios moderados e os exercícios intensos, dependendo de como que ele é organizado, eles vão gerar uma resposta hiperglicemiante. E essa resposta hiperglicemiante, ela se dá em virtude de alguns hormônios, chamados de hormônios contrarreguladores, né, que vão fazer com que o nosso corpo ele produza mais glicose e libere essa glicose na corrente sanguínea. Então, essa pessoa ela vai ter uma elevação da glicemia durante o exercício. Então, de maneira geral, seria mais ou menos esse comportamento. E isso se aplica tanto ao treinamento resistido, quanto no treinamento aeróbico. Perfeito. E, Paulo, quando chega, por exemplo, um paciente relatando para o senhor, fala, poxa, estou fazendo minha prática de musculação, às vezes até um próprio treino que o senhor possa ter passado para ele, ou qualquer outro tipo de profissional, ele fala, estou tendo problemas, estou tendo hiperglicemias. Tem algum conselho que você pode dar para esse perfil de paciente durante a prática ali que já pode amenizar, ou então ele já tem que ir direto para aumentar, fazer uma dose de insulina pré-treino, mas assim, o que a gente tem, o que a gente pode de variáveis para combater essa situação aí, que é a hiperglicemia durante o treino? O que o senhor traz para a gente aí? Bom, de variáveis em relação ao exercício físico, o que é possível a gente fazer? Acrescentar nessa sessão de treino, exercícios de baixa intensidade. Então, se ele está fazendo a musculação lá, percebeu ali, fez uma medida ali no meio do treino e viu que essa glicemia está com uma tendência de subir, ou ela subiu demais ali, ele pode acrescentar um exercício aeróbio de baixa intensidade para que essa glicemia ela caia. Então, essa é uma estratégia que dá para a gente utilizar. E o contrário também. É importante falar isso. Porque quando a gente faz esses exercícios de baixa, moderada intensidade, que geram uma queda da glicemia ao longo da sessão, a gente pode fazer o contrário. No final da sessão, a gente acrescentar estímulos de maiores intensidade, seja aeróbio ou seja do treinamento resistido, que vão fazer com que essa glicemia ela volte a subir. Semana passada eu estava atendendo duas pacientes lá no estúdio. E as duas situações opostas. Uma que chegou com uma glicemia de 283 para treinar, até por questões de recomendação, a gente deveria ter uma cautela maior, uma atenção maior, mas qual foi a estratégia pensada para essa cliente? A gente aumentou a duração do exercício aeróbio para ela. Ela ia fazer no total lá 15 minutos, ela fez 30 minutos para que essa glicemia baixasse. E uma outra paciente foi o contrário. Ela chegou com 88, começou a sessão de exercício, a gente fez uma reposição de 15 gramas de carboidratos, começamos o exercício, a glicemia caiu. Qual que era a sessão dessa paciente? Ela começou pelo aeróbio, então a glicemia baixou ainda mais. O que a gente fez?
entrou com o exercício de musculação e ao final da sessão a gente fez o que a gente chama de HIIT, né? Que são aqueles estímulos, nesse caso a gente fez na bicicleta, os estímulos curtos de alta intensidade. E aí a glicemia dela estava em 88, caiu para 78, voltou para 108. Então, isso são estratégias que a gente pode aplicar durante a sessão de exercício físico para que a gente consiga modular essa resposta da glicemia. Perfeito. E uma coisa que eu vejo na prática, assim, que, por exemplo, muitas pessoas falam comigo, olha, eu entro para musculação, principalmente agora com o advento do monitorização contínua de glicose, né? Então, às vezes a pessoa pisa na academia, ela já começa ali com uma intensidade um pouco mais alta e essa glicemia sobe demais. Mas, às vezes, a pessoa engessa o treino da seguinte forma. Olha, eu vou treinar a musculação, depois eu vou fazer meu aeróbico. Então, às vezes, para uma pessoa dessa, qual que seria o mais interessante? Que, ao meu ver, seria uma boa estratégia também. Às vezes, essa glicemia bate lá em 300 para depois cair. E quando a glicemia está muito alta, ela tende a cair até mais rapidamente. Então, esse treino pode ser ainda mais fracionado. Ela começa com um exercício de alta intensidade, pode intervalar 15 minutinhos com o de baixa intensidade, volta para alta intensidade, volta para baixa intensidade, intercalando entre aeróbico e musculação mesmo. Que isso seria uma estratégia bacana para as pessoas conseguirem não deixar nem subir demais, nem descer demais. Tentar deixar um pouco mais controlado. Porque, ao meu ver, minha visão já como diabético tipo 1, a gente fazia a aplicação de insulina especificamente para o treino. Falei assim, olha, está subindo demais, acho que vou aplicar insulina só para o treino. Isso é uma coisa que gera um pouco de receio na gente. Porque, querendo ou não, estou ali na atividade física, não estou relacionando muita insulina com comida, então é algo que deixa a gente um pouco desconfortável. Não sei a opinião de outras pessoas, às vezes para alguém isso pode ser super tranquilo. Ah, vou aplicar insulina, estou acostumado, já identifiquei que é esse meu padrão, isso dá certo para mim. Ótimo, mas não deixa de ser alternativas, né? E uma coisa que eu achava, Paulo, que era da minha cabeça, eu achava que isso acontecia muito comigo, né? Mas eu falava, pô, deve ser alguma particularidade minha. Mas depois eu comecei a ver que eu consegui achar isso em estudos científicos que mostraram pra gente o seguinte: quanto mais é a capacidade metabólica dessa pessoa, quanto mais adaptado é ao treinamento, ela se adapta ali ao treinamento de alta intensidade, menor é a tendência dela fazer grandes variações na glicemia, no que tange a hiperglicemia. Então, essa pessoa, às vezes, chega na academia com aquela... Eu lembro quando eu era criança, que entrei na academia, no outro dia eu não consegui ir na escola. Travei todo. Então, isso assim, eu imagino que se eu tivesse diabetes na época, a minha glicemia iria disparar demais, porque eu estou assumindo uma intensidade que eu não estou acostumado. Então, às vezes, eu gosto de fazer até uma analogia. Pensa comigo, você foi para uma montanha-russa e os hormônios, basicamente, até são meio parecidos, né? Que são disparados nas situações. O coração acelera demais, aquilo te dá uma descarga de adrenalina tremenda, mas você não está acostumado com a montanha-russa. A mesma coisa acontece com o exercício físico, com a musculação. Então, às vezes, no primeiro treino dela, na primeira semana, claro que a gente fala treinamento, a gente pensa um pouco em pelo menos a médio a longo prazo. Mas na primeira semana, sua glicemia está elevando muito durante a prática. Na segunda, elevando. Mas à medida que seu corpo se adapta àquilo, pode ser até que você continue fazendo a elevação da glicemia durante o treino. Mas a tendência é que isso fique mais ameno. Não é, a elevação não tende a ficar igual aos seus primeiros treinos. E isso é uma coisa que às vezes a pessoa não tem em mente. O que acontece? Ela vai na academia, isso independente de diabetes, né? Qualquer pessoa que inicia uma prática nova de exercício e ela se apega àquilo. Poxa, fui na academia, estava ali com a glicemia até dentro da faixa alvo, treinei e foi para 300. Então ela faz 1, 2, 3 vezes, acha que isso é uma realidade, acha que ela vai ficar assim para o resto da vida. Não, nem aplica as outras técnicas que a gente acabou de conversar aí, né? De intercalar exercício aeróbico, nem nada. Mas ela carrega aquilo com ela, acha que ela vai continuar assim pro resto da vida e abandona a prática. Sim. Mas não vou pra academia não. Vai me dar hiperglicemia. A mesma coisa acontece também, agora vamos puxar o gancho aqui da hipoglicemia. Então, às vezes ela vai na academia e a gente tem que sempre fazer um jogo com insulina, né? Porque é uma capacidade que nós não temos como diabéticos. A gente aplicou a insulina ali, exceto as pessoas que utilizam bomba de insulina tem um pouco mais de flexibilidade nesse quesito, eu pego uma insulina basal, eu aplico de manhã, acabou. Aquilo vai ficar agindo no meu corpo durante as X horas que é da insulina ali basal. Seja 36, seja uma glargina de 20. Então não tem como eu diminuir. O corpo não. O corpo da pessoa saudável não. Se a pessoa ela percebe que a glicemia está baixando, ela já reduz os níveis de insulina. E a gente não tem essa variável.
Então, mas a gente tem outras coisas para trabalhar para não deixar essa glicemia abaixar demais durante a prática. E outra coisa que eu acho muito importante também é a pessoa pensar o seguinte: estou acrescentando algo na minha rotina. Eu não estava acostumado com a prática de exercício físico. Eu já tenho que ficar um passo à frente da diabetes. Você já tem que prever o que vai acontecer. Poxa, então possivelmente o meu corpo vai ficar mais receptivo à insulina. Porque eu estou acrescentando uma atividade que traz... Eu estou desgastando ali meus estoques. Então meu corpo ele vai pedir, vai querer carboidrato. Então qualquer coisinha essa insulina vai funcionar. Então, às vezes, a pessoa quer insistir ali na prática do exercício, que ela não estava acostumada a fazer, ela tinha uma dose de insulina adequada à rotina dela anterior, e ela quer que aquele exercício entre ali como mágica, que a dose dela não muda e que a glicemia ainda continue controlada durante a prática. Então, o que eu percebo muito, a hipoglicemia durante o exercício, ela está muito relacionada, às vezes, a pessoa ali que não... O ajuste ainda tem alguma coisinha para melhorar de hipoglicemia. Porque por mais que nós não conseguimos que uma insulina basal pare de funcionar, às vezes não é normal. Uma caminhada, qualquer coisinha, qualquer exercício que a gente faz a mais, a gente não consegue, a gente entra em hipoglicemia. Senão a gente não consegue viver. Pô. No meu caso, especificamente. Às vezes eu tô aqui no hospital, moro aqui do lado do hospital, tenho que parar lá na faculdade, tá? Uns 20 minutinhos de caminhada, eu tenho que voltar para cá. Então imagina se eu tiver que fazer algum consumo de carboidrato toda vez que eu for fazer isso, acaba que eu fujo daquilo que eu prezo, que é não viver em função da diabetes. Sim. Entendeu? Sim. E assim, se essa insulina basal estiver bem ajustadinha, por mais que a pessoa opte, vou fazer um aeróbico então que vai durar bastante tempo, eu acho que perfeito. Ali cabe algumas estratégias, consumir um carboidrato extra, diminuir um pouquinho a insulina da refeição anterior. Ok, mas também ficar atento, porque será que essa hipoglicemia que você está apresentando, às vezes já não é um indício que você está utilizando um pouco a mais de insulina que você deveria? Você já, às vezes você pisa, está fazendo 5 minutos de aeróbico ali na esteira, você já está com hipoglicemia. Então isso já tem que acender um alerta. É claro que não é toda pessoa que já tem esse conhecimento, que já tem autonomia, às vezes o médico passa autonomia para elas autoajustar as doses, mas isso já é algo para ser relatado. E não deixar de fazer o exercício físico, às vezes, por um possível obstáculo. Existem alguns pontos também, até para complementar isso tudo que você falou. Esse exemplo da montanha-russa que você coloca, ou mesmo falar em público, né, que gera um certo estresse ali, mas à medida que você vai se expondo a essas situações de estresse, o seu organismo começa a entender que aquilo ali não é uma ameaça para você. Então, ele começa a diminuir, por exemplo, a liberação dessas catecolaminas. Então, com isso, a gente tem uma resposta hiperglicemiante menor. Mas agora, assim, algo que ao longo desses 15 anos aí trabalhando dentro dessa área, o que eu percebo? Ainda existe uma formação muito ruim, isso de maneira geral, quando a gente vai associar áreas diferentes em relação ao exercício. Por exemplo, quando a gente pega as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, assim como as diretrizes internacionais, você tocou num ponto aí da questão da quantidade de insulina. Lá a gente encontra recomendações para redução, a quantidade de redução da insulina regular de acordo com a duração e a intensidade do exercício que vai ser feito. Mas de basal a gente não tem essas referências. Ou seja, a gente vai ter que fazer esse ajuste no dia a dia. Então, até essas informações que a gente encontra dentro de artigo, dentro de diretrizes, a gente também tem que ter uma certa capacidade crítica de avaliar elas e não adotar aquilo ali como verdade absoluta, porque uma coisa é aquilo que é feito dentro dos estudos, dentro do laboratório. E quando a gente vai para o dia a dia, as coisas... Existem vários fatores confundidores que vão mudar totalmente aquele cenário. Um outro ponto. Quando a gente pega as informações, as recomendações, quais são as principais em relação à prática de exercício físico? Que as pessoas elas se exercitem de preferência todos os dias. Só que isso talvez, nesse início, não seja a melhor recomendação para uma pessoa que tem DM1, que é sedentária, não está acostumada a fazer exercício físico. O que eu aconselho, o que eu sempre faço em termos de abordagem nessas situações de um paciente que é sedentário? Começa aos poucos. Ao invés de fazer todos os dias, começa a fazer 3 vezes por semana. Distribui esse
volume nesses 3 dias, ou até mesmo em 2 dias, e começa a acompanhar. E aí, um outro ponto que eu quero destacar aqui, que é extremamente importante, que é o diário. A pessoa ela tem que ter um diário. Porque ela vai saber, ó, nesse dia, e aí também aí entra todos os profissionais, porque aí tem o profissional de educação física que vai prescrever o volume, a intensidade, o tipo de exercício. E aí a gente começa a fazer correlações disso. Ó, nesse dia a intensidade era leve, a sua glicemia teve esse comportamento. Nesse dia a intensidade estava alta, a sua glicemia teve esse comportamento. Então é necessário que a gente faça esse mapeamento. E aí, o terceiro ponto que eu quero destacar, às vezes falta um pouco de comunicação entre todos os profissionais. Porque aí é o profissional de educação física trabalhando isolado, o médico isolado e o nutricionista isolado. Então, quando a gente vai conectar essas informações, cada um passa. Ah, você está tendo muita hipoglicemia, o nutricionista vai, não, vamos aumentar a quantidade de carboidrato. Ah, o médico, sua glicemia está subindo muito, vamos aumentar a quantidade de insulina. E aí, como é que a gente gerencia isso tudo? São muitas coisas. Então, a ideia, e aí isso é algo que eu tenho feito agora de maneira mais intensa, é trabalhar nessa comunicação. Então, por exemplo, os nossos pacientes lá do estúdio, todos eles têm a planilha individualizada, onde a gente tem controle de carga, qualquer sinal ou sintoma que seja observado durante a sessão de exercício, isso é registrado, os valores de pressão, os valores de glicemia, e a partir disso a gente gera um relatório clínico que a gente consegue encaminhar para esses outros profissionais e ele entender o que está acontecendo durante a sessão de exercício. Então é extremamente importante fazer esse registro. E aí, mais um ponto aqui também, que eu lembrei aqui, um quarto ponto, é que a gente tem que pensar, e aí você até falou isso, da questão do seu deslocamento aí para ir para o hospital, para ir para a faculdade, a gente tem que pensar que exercício físico é uma coisa e atividade física é outra coisa. Qual que é o problema, talvez, maior para hipoglicemia? A atividade física. Porque o exercício físico é algo que é programado. Então, você já sabe o que vai acontecer ali. Agora, a atividade física não, ela é espontânea. Às vezes, vamos supor que você se programou para ir a pé para a faculdade. Passou um amigo seu, te deu uma carona. Isso já vai modificar o seu metabolismo. Se a gente pensar que você ia fazer 20 minutos de caminhada, você deixou de fazer 20 minutos de caminhada. Às vezes, você chega para uma aula que seria teórica, e aí você vai para uma aula prática, isso colocando dentro da sua rotina, tá? Mas isso acontece com a criança que vai para a escola, que tem a escolinha de futebol, a escolinha de natação, um dia ela não faz, um dia ela vai a pé, um dia ela vai de carro, ela vai de transporte, algum tipo de transporte. Então, isso tudo interfere. O que é importante para que a gente consiga ter um bom controle? Rotina. A rotina ela é fundamental nisso. Perfeito. E uma coisa que eu percebo, por exemplo, você citou aí, né, no caso do seu estúdio lá, que você faz um acompanhamento dos seus pacientes. Isso é uma realidade muito bacana. Seria o ideal que todas as pessoas tivessem acesso a isso e o ideal também que existissem profissionais bem capacitados como os que trabalham com o senhor lá para manejar essas variáveis. Mas o grande problema é que, principalmente no nosso caso, é muito difícil a pessoa ter essa estrutura. É muito difícil. Então, se ela não corre atrás, a qualidade de vida dela vai lá no pé. Vai lá no pé. Sim. Porque esse próprio que o senhor comentou comigo. Às vezes a minha decisão da dose que eu vou comer no almoço, se eu vou continuar em casa ou se eu vou fazer esse simples deslocamento para a faculdade, já muda. É uma unidade a mais, uma unidade a menos. Então, isso é detalhe tão pequeno, mas se a pessoa não se educa, a pessoa não tem a consciência disso, no final do dia ela tem aquela glicemia ali que já não está ali tão bonitinha como poderia ser, e detalhes pequenos que ela não se atenta, às vezes ela também não se educou relacionado a isso para perceber. E agora só puxando um gancho também de exercício físico e hiperglicemia, uma coisa que eu não sei quem está acompanhando a live, mas acontece demais comigo que, assim, particularmente na atividade física de alta intensidade, que é o meu treino rotineiro, coisa que eu já estou mais acostumado, a minha glicemia não varia muito, é bem tranquilo. Às vezes eu chego a glicemia na meta, vou embora com a glicemia na meta, tem que ficar mais atento só no período
depois do treino, que a tendência é ter uma sensibilidade de insulina bem aumentada. Então, às vezes, a quantidade que você vai usar de insulina depois do treino para a sua refeição, ela tem que ser diminuída. Porque você está no momento, você está mais receptivo à glicose. E, às vezes, só de você ter parado de fazer a atividade física e você não comer nada, esse é o único momento que, às vezes, a gente ainda fica engessado no tratamento da diabetes tipo 1 em relação à comida. Se você estiver bem ajustado, você consegue bem autonomia. Agora, se você saiu do treino, você não comeu nada, essa basal não deixou de atuar, você tirou aquilo que estava fazendo aquela adrenalina liberada do treino, que estava segurando sua glicemia um pouco mais alta, e você chegou no momento que seus músculos estão todos vazios ali, pedindo nutriente, e você tem uma insulina agindo. Aí é muito importante. Ali é o momento que a hipoglicemia tende a pegar, principalmente as pessoas que praticam atividade física de alta intensidade e não tem tanta variação da glicemia. Sim, exatamente. Que eu percebo que as pessoas confundem muito, isso sobe muito a glicose. Isso eu vejo que é absurdo. É o estresse competitivo. Então, assim, a pessoa, no dia a dia dela, se ela faz, vamos supor que ela luta, ela possivelmente ela vai se adaptar àquilo, o treino, vai fazer os ajustes necessários para ela consiga fazer aquele treino, que a glicemia dela não se comporte da melhor maneira possível, independente da variável ali que vai alterando a glicemia dela. Agora, no dia da competição, aí, meu amigo, ali são diversos outros fatores que entram junto com a intensidade do exercício, que esses hormônios são os mesmos que fazem a glicemia subir. Aí eu vejo a glicemia subindo. É muito comum, às vezes, não estou acostumado a jogar bola. Aí vou jogar um futebol ali, meu time está ganhando, quero que meu time vire, aquela correria, aquele gás todo, às vezes não é nem tanto a atividade, a intensidade do exercício, porque às vezes você já pratica aquele mesmo exercício, mas a questão da competição também pode ser algo que leva a glicemia lá nas alturas, e aí é algo muito difícil da gente prever, porque Sim. já vai além vai pro emocional, né? Mas a gente tem que saber lidar para acabou o exercício e corrigir aquilo e vida que segue. É o nosso mecanismo de luta ou fuga, né? Que provém ali do nosso sistema nervoso autonômico, que a gente não tem controle. Ele vai disparar, é a mesma situação de um susto. Só que numa competição dessa, o susto dura ali um determinado tempo curto. Agora, uma competição ali, um estado de participar ali na competição, ela é um pouquinho maior, então o impacto acaba sendo maior. E aí uma coisa que é importante da gente falar aqui, que a gente estava comentando sobre o comportamento da glicemia durante o exercício, a gente comentou que no exercício aeróbio, o exercício de baixa intensidade, a gente tem uma redução maior durante a sessão do que o exercício resistido ou exercício de alta intensidade. Só que no exercício resistido, o que acontece? Dependendo de como ele é planejado, porque existem várias variáveis dentro da prescrição, dentro de como você organizar isso, que vão ter um impacto nas horas seguintes. Se você faz um treino um pouco mais extenuante, em termos de número de repetições, 15, 20 repetições no intervalo mais curto, com uma carga moderada, a glicemia ela vai subir durante o treino. Agora, à medida que você vai esgotando ali o seu estoque de glicogênio, no pós-exercício, a sua captação de glicose ela é absurdamente aumentada. Porque precisa fazer a reposição desse glicogênio. Então, o comportamento durante o exercício, ele é um, e pós-exercício é outro. Tem situações de pacientes que eu já atendi, que ele ficou com a captação aumentada de glicose, normalmente a literatura relata aí para a gente em torno de 24 horas esse efeito cessa. Mas a gente estava num planejamento de alta intensidade, que a captação em torno de 48 horas, porque era o processo de recuperação desse glicogênio muscular, da recuperação tecidual, né, das microlesões que acontecem durante o treinamento, isso também faz com que a captação de glicose ela seja aumentada. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que pensar. Não é fácil, mas também não é impossível. Quando a gente faz esse gerenciamento, faz o registro disso tudo, a gente consegue planejar de maneira muito tranquila. E aí, para ressaltar algo que você falou aqui também, que foi complementar aquilo que eu falei dessa comunicação profissional, isso inclusive é uma das barreiras
para a prática de exercício físico pelo indivíduo que tem DM1. Essa falta de capacidade técnica do profissional em orientar. E aí uma coisa que eu tenho chamado muita atenção, inclusive nos lugares onde eu vou falar, principalmente para a educação física, as academias hoje em dia, elas não estão preparadas para atender essa população. Não estão. Então a gente precisa mudar esse cenário. E aí eu tenho criado uma frente de atuação nesse sentido de tentar compartilhar essa experiência toda que eu fui adquirindo, que também não faz sentido nenhum isso ficar comigo apenas. Acho que a gente tem que fazer a multiplicação disso. Isso que está acontecendo aqui é extremamente importante, essa troca de experiência, apesar de eu não ser DM1, mas eu tenho uma parte de conhecimento, tenho uma parte de experiência, você tem a questão da doença e tem essa vivência também. Então, a gente tem que fazer isso mais vezes, para que a gente possa compartilhar e juntar essas experiências. Falar, mas nas diretrizes é assim, mas no dia a dia não é assim que funciona. Então, a gente precisa discutir isso, levar mais informações, para que a gente possa ajudar, de fato, outras pessoas, tanto os profissionais quanto os pacientes também, né? E, no seu caso, profissional e paciente, né? Todos os dois lados aí. Mas, Paulão, agora me veio à cabeça também algumas dicas bem práticas que eu acho que pode ajudar o pessoal aí. A questão de horário de exercício também. A gente sabe que pela manhã, quem é diabético aí sabe que pela manhã é um horário crítico que alguns dos hormônios ali que fazem a glicemia subir são também responsáveis por fazer a gente despertar. Então, esse é um momento crítico que é uma tendência maior da nossa glicemia subir mais. Então, como é que eu me adapto a isso? Eu me adapto aumentando minha insulina no café da manhã, por exemplo. E vamos supor que essa pessoa está tendo um problema de essa glicemia baixando demais durante o treino. Será que uma coisa não poderia casar com a outra? Às vezes essa pessoa treina no final da tarde, tem problema com a glicemia pela manhã que sobe demais e desce demais durante o treino no final do dia. Então, um problema acaba que poderia resolver o outro, né? A gente trazer o horário do exercício, só o simples fato de trazer esse exercício do final da tarde. É claro que vai da disponibilidade de cada um. Sim. No período da manhã, ela acaba com o problema que ela tinha, que seria essa elevação da glicemia pela manhã, e ela também acaba com um outro problema que ela tinha, que seria a diminuição da glicemia durante o treino no final da tarde. Então, uma coisa acaba equalizando a outra. A mesma coisa acontece com a pessoa que faz o treino de musculação, treino de alta intensidade, e percebe que a glicemia sobe demais e essa pessoa sempre treina de manhã. Então, essa pessoa ela tem dois efeitos que estão se somando e que estão fazendo essa glicemia dela subir pela manhã. Então, às vezes, uma simples realocação de horário de treino já faz a total diferença para essa pessoa. Sim. E aí, até uma coisa que, não sei se dentro da sua rotina acontece isso, mas às vezes a época que eu atendia mais de maneira individualizada, né, pelo personal, a mudança de horário, né? Às vezes o cara treina um dia de manhã e no dia seguinte ele vai treinar à noite. Então isso também interfere na resposta glicêmica. Então o ideal é a gente tentar manter, igual eu falei, a questão da rotina, tentar ao máximo criar uma rotina que seja satisfatória também, porque assim, cara, eu não vou acordar cedo para ir treinar porque minha glicemia tá subindo. Não, vamos encontrar uma solução, vamos encontrar um método, vamos fazer uma prescrição que a gente consiga amenizar esses fatores, porque é aquilo que você estava falando, também você não tem que viver apenas em função da doença, você tem outras, a nossa vida ela é multicompartimental, né? Então assim, a gente tem que gerenciar isso tudo. Então é extremamente importante isso, a gente pensar dentro de uma rotina que também seja prazerosa. E aí uma coisa que você estava falando sobre esse fenômeno do alvorecer, que gera essa resposta hiperglicemiante, não só no indivíduo que é DM1, mas no indivíduo que também não tem o diabetes. Isso vai acontecer, é normal. A gente tem a liberação aí, principalmente de cortisol, ali já no início do amanhecer, para que a gente consiga despertar. Então, isso é um hormônio que é um hormônio contrarregulador, é um hormônio que ele é hiperglicemiante. Isso faz parte da nossa fisiologia. O que não faz parte da fisiologia? Que essa glicemia aumente e ela depois não caia. Então, teve um período que eu acompanhei uma menina que ela queria competir. Ela queria competir. DM1 estava toda regularzinha, assim, quero competir. E aí, ela sabia
da minha experiência, tal. Então vamos tentar fazer um planejamento aqui para tentar conter os danos colaterais, né? E aí, no final da fase de preparação dela, ali, uma das coisas que o pessoal utiliza muito é o aeróbio em jejum. Cara, foi experimentar aeróbio em jejum com ela, glicemia disparava, disparava, disparava. Até porque existiam outros fatores ali também que estavam associados, o uso de hormônio, enfim. Então, existia uma confusão muito grande ali. E aí, há pouco tempo atrás, estava, por conta do livro, né, estava fazendo uma revisão da literatura, e encontrei alguns trabalhos falando sobre o exercício pela manhã em jejum para DM1, para controle da glicemia. Algo que até então, por exemplo, você nem vê as diretrizes citando isso, mas é algo que é pleno, que dá para fazer para algumas pessoas. E não precisa fazer 1 hora. E não é o objetivo ali de emagrecer, mas sim de gerar uma redução na glicemia nesse período. Então é uma estratégia também que a gente pode utilizar. É isso mesmo. E agora, pensando aqui até esse nosso bate-papo aqui, o que eu acredito, o que é a minha visão assim, do Pedro de hoje para o futuro de pessoas que têm diabetes tipo 1? Que a pessoa consiga se educar, igual esse negócio que você falou, não é todo dia que a gente vai conseguir treinar no mesmo horário, as variáveis às vezes ficar bem encaixadinha na rotina, por mais que uma rotina seja interessante, acho para todo mundo, né? A gente vê na sociedade atual, às vezes a pessoa não tem rotina, não sabe o que come, daqui a 10, 20 anos ela desenvolve um sobrepeso, uma obesidade, não sabe para onde que ela está caminhando. Isso é muito atrelado à falta de rotina, isso é fato. Para nós, no curto prazo, a gente já consegue ver. Às vezes, o que a pessoa que não tem nenhuma condição, ela não vê no curto prazo, só vai ver no longo prazo, a gente já vê no curto, que seria a dificuldade de controlar a glicemia. Então, não existe, às vezes, nenhuma recomendação. A única recomendação específica de diabetes tipo 1 é monitorizar a glicemia e aplicar insulina. Tirando isso, todas as outras recomendações são gerais para todo mundo. Às vezes a pessoa fala dose de álcool para diabético tipo 1. Essa mesma dose ela é para todo mundo, na verdade. Só que a pessoa pega um exemplo específico porque as outras pessoas não vão seguir a recomendação, ela traz isso para a gente. Então, o que eu acredito? Exato. O que é a minha visão? Por isso que comecei o projeto aí da Escola DM1, por isso chamei o CEO, esse bate-papo, esse compartilhamento de ideias aqui, de informações no Instagram. Que a pessoa consiga estar realmente um passo à frente. Então, isso, a partir do tempo que a gente vem estudando e vem aplicando isso no nosso dia a dia, isso fica tão medular, porque no começo tudo é difícil. Mas, a partir do momento que a gente começa a internalizar e associar as coisas, a partir de um conhecimento teórico prévio, isso fica muito automático na minha rotina. Então, às vezes, essa simples troca de horário do meu exercício, eu já sei que eu vou trocar, eu já sei que vou fazer esse ajuste ou outro, mas isso eu sei porque eu vim de um momento que estudei, sei como é que o corpo funciona um pouquinho, sei como é que... Não é tudo, a gente não domina tudo, mas assim, às vezes a gente dedica pequena parte do nosso tempo para ver o que realmente importa e a gente já consegue dominar a grande parte ali das situações. Então, isso traz uma autonomia muito grande para a pessoa que tem esse conhecimento. Agora, traz uma questão aí que a pessoa, às vezes, não conhece muito dos mecanismos do corpo e tudo mais. Essa pessoa ela acaba de jogar um futebol ali, por exemplo, e ver uma competição ali, e vê uma glicemia de 300, o que ela faz? Ela fica totalmente perdida. Ela não sabe de onde que aquilo ali está vindo. Ela começa a embaralhar, ainda mais que ela vai pegando uma informação ali, uma informação aqui, uma pessoa falando, às vezes não é uma coisa bem estruturada, ela fica assim, poxa, eu joguei bola ontem, minha glicemia desceu, eu joguei bola hoje, minha glicemia subiu, mas ontem talvez eu fiz com os colegas ali que eu gosto, uma peladinha que eu tô acostumado, agora hoje não, eu joguei ali no campeonato. Realmente é algo que demanda ali tirar um pouquinho de tempo para entender melhor. E isso acaba sendo traduzido quando a pessoa se dedica em sempre ter qualidade de vida. Então, ela não se priva de nada. Ela não deixa de fazer nada. Porque ela já sabe, se eu for competir ali, eu tenho que ficar de olho. Porque eu acho que ali já no meio do treino, possivelmente a glicemia vai subir. Às vezes eu tenho que fazer algo específico para não deixar que isso aconteça, que pode me atrapalhar. Agora já até me veio a pergunta, acho que já tem quase uns 10 minutos que subiu aqui no chat, eu fiquei de comentar, mas eu comentei. A pessoa perguntou de quanto em quanto tempo que é o recomendado de ver a glicemia durante a prática de exercício. E o que a diretriz brasileira traz para a gente, meia hora. Só que assim, você tem que ficar esperto porque às vezes você está apresentando algum sintoma de algum extremo de glicemia específico. Então você não fica engessado naqueles meia hora. Sentiu alguma coisa, você já deve fazer a aferição. Isso fica bem complicado. Quando a gente trabalha exclusivamente com a ponta de dedo, fica bem chato, porque acaba... Eu lembro na época que eu não utilizava sensor,
na época que eu não tinha o processo ganho, não recebia. Às vezes, quando eu tive o diagnóstico também nem existia o sensor, era 10, 12 refeições no dia. Isso fica caro pra caramba. Isso, inclusive, é uma barreira que a gente fica assim, poxa, o SUS não fornece, às vezes a pessoa não tem condição, e ela também não consegue se desenvolver porque ela também não tem dados. Ela não aprende consigo mesmo porque ela não sabe como é que a glicemia dela se comportou. E se já era difícil com 12 aferições no dia, a gente tem 12 para 24 horas. Então daria uma cada 2 horas, se a gente for jogar na média, né? E hoje, com o sensor, a gente consegue ver essa glicemia em 24 horas a cada minuto. Então a gente consegue aprender ainda mais. Mas é isso. Também é importante falar aqui, Pedro, da questão dessa medida da glicemia, se ela é feita no sangue ou se ela é intersticial também, porque isso tem interferência, né? Tem um delay aí, então isso pode gerar até uma adoção de uma conduta inadequada, né? Às vezes você está numa monitoração contínua ali, existe um delay ali para o valor real, né? Então, às vezes você tem, não, tá bom, e daqui a pouco você entra numa hipoglicemia. Então, é importante também a pessoa ter essa ciência para que ela também, assim, putz, a minha glicemia está com tendência, vai apontar lá, está com tendência a diminuir, e eu sei que aqui tem um delayzinho, então já, cara, nem pensa 2 vezes, já pode fazer a ingestão de carboidrato. Agora, na glicemia na ponta de dedo, já é um pouco mais preciso, né, em relação a essa adoção de conduta, né, e mais rápido, né. Exato. E a gente vê como é que isso é uma barreira, né? Vamos ser bem sincero aqui. Por mais, lá, possivelmente no seu estudo você tem toda a infraestrutura, mas qual o diabético que começa a fazer uma atividade física, vê a glicemia antes e se ela pratica 1h30, ela para 3 vezes, para 2 vezes aí no caso, para ver a glicemia durante o treino na ponta do dedo, até pelo constrangimento que isso traz. Às vezes, no meio da academia, você tem que ir lá no cantinho, vai lá, vai furar a ponta do dedo, ver quanto é que tá, pensar o que vai fazer. Então, realmente, isso é uma barreira que a gente acaba enfrentando. É uma barreira. Então, ter esse conhecimento é bom, às vezes, até para a gente conseguir transpor essas barreiras. Por mais que, às vezes, o financeiro pese e tudo mais, mas se você já tem noção como é que é a sua prática de exercício, como é que seu... Porque a gente acaba... O padrão individual, ele é um pouco mais fidedigno que o padrão geral. Às vezes, a minha resposta é uma, a resposta do Paulo é outra, mas a resposta do Paulo é bem parecida com a resposta do Paulo e a minha é muito parecida com a minha. Então, se eu já determinei um padrão, isso fica muito mais fácil. Por isso que, às vezes, eu penso, poxa, você não precisa fazer certo sempre, mas se você passou um período da sua vida ali se dedicando, fazendo certinho, você aprende tanto com o seu corpo que, às vezes, você começa a flexibilizar e aquilo já vai acontecendo no automático. Isso é para exercício, para alimentação, para tudo. Sim. Então, é bacana. E aí, esse desenvolvimento da pessoa com a própria condição dela ao longo dos anos. É o processo de educação, né? Que é um dos pilares do tratamento para qualquer condição crônica de saúde. Hoje a gente tem a questão da abordagem interprofissional, tratamento medicamentoso, o tratamento da parte nutricional, a parte de atividade física, e tem hoje a questão da educação do paciente para que ele entenda, não obviamente de uma maneira igual a um profissional, mas que ele consiga ter conhecimento suficiente para que ele tenha uma autonomia maior para gerenciar essa condição dele. Tá? E aí, quanto a essa questão quantas vezes eu vou fazer? Isso vai variar também. Isso que você falou, eu já me conheço, já sei um pouco mais como é que é a minha resposta, já entendo. Você não precisa fazer 6 medidas ali, 4 medidas, 5 medidas. Isso te permite. Agora, volto a falar a importância do registro. Porque se você tem esse registro, você consegue fazer esse estudo, consegue fazer essa análise. Só que quando a gente fala de exercício, de treinamento físico, o que acontece? A gente não vai fazer a mesma sessão de exercício a vida inteira. A gente vai ter momentos que a gente vai trocar esse planejamento, vai mudar os exercícios, vai mudar a intensidade, vai mudar o tipo de contração muscular, e isso tudo vai bagunçar de novo. Só que essa bagunça que gera, em questão de 1 a 2 semanas, novamente volta para o seu controle. Então, o que acontece? Talvez nessa primeira semana, segunda semana, valha a pena você investir um pouco mais em fazer um número maior de medidas. Agora, entrou na rotina ali, está no segmento ali do treinamento, pode reduzir. Isso a gente faz assim, no dia a dia a gente é muito tranquilo. E também é muito importante que o indivíduo ele tenha a capacidade de reconhecer os sintomas.
E o profissional, por outro lado, seja capaz de reconhecer sinais e estar o tempo todo vigilante em relação a isso. Porque você está numa sessão ali de treino, mesmo que você não tenha mudado, mas vamos supor, igual a gente está nessa onda de calor agora. Essas temperaturas mais altas, elas vão ter um impacto na glicemia. Por quê? Vai ter um impacto na questão de metabolismo, de termorregulação, de hidratação. Isso tudo vai fazer, são fatores que podem modificar o comportamento da sua glicemia. Então, é ficar atento para essas condições também, né? E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, todos, hidratação. As pessoas, elas não mantêm um nível de hidratação. Isso é importante. Por mais que a gente queira dominar a maioria das variáveis, a gente nunca vai conseguir dominar todas 100% do tempo, né? Então, Paulão, vamos fazer o seguinte, a gente já conversou bastante tempo, acho que a galera já teve, né, conseguiu pegar bastantes insights aí. Vamos finalizar essa conversa, mas vamos já pensar algum dia para a gente abrir de perguntas e respostas. Às vezes o povo deixa aí um caso específico para a gente dar uma analisada aí num comportamento específico de uma glicemia, de uma prática específica, a gente deixar aberto aí para a galera interagir e a gente vai dando um pouquinho de opinião, um pouquinho de experiência no assunto em um próximo encontro. O que você acha? Sim, perfeito. Acho que é válido, inclusive, chamar outras pessoas aí que tenham dúvida. Eu vi que acho que passaram aqui umas perguntas rápidas aqui, eu não consegui ler também. Acho que tinha uma mãe aí que falou de um filho de 12 anos. A ideia é que a gente consiga ajudar essas pessoas. Acho que esse é o principal objetivo da gente estar aqui dedicando esse tempo. E, cara, assim, o principal para qualquer condição crônica de saúde, e agora eu entro nisso porque eu sou hipertenso desde os 27 anos. Então eu trato a hipertensão, que é uma condição crônica que requer um acompanhamento também não tão minucioso quanto o DM1, mas que requer também um acompanhamento em relação a isso. Então, é entender o processo. Então, assim, eu vou lá e fico medindo a minha pressão, hoje não. Hoje eu sei que ali, mas assim, vou mudar, mudei a rotina ali, dormir pouco, eu sei que aquilo vai ter um impacto. Então, nesse dia, eu já procuro me prevenir em relação a qualquer situação ruim, né? Então, mas assim, acho que é interessante a gente também abrir para que outras pessoas também coloquem aí, façam o seu depoimento, porque isso agrega. Acho que o objetivo é a gente agregar informação com todo mundo e compartilhar o conhecimento que a gente tem. Então, pessoal, deixando aí para quem acompanha a gente até esse finalzinho de live aí, o Paulão ele faz uma participação especial lá dentro da Escola DM1, acho que ele deixa quase 3 horas de conteúdo específico de exercício físico e resposta do organismo, como é que a gente tem que ficar atento, o que a gente não tem, determinado tipo de exercício, que vocês estão percebendo aí a qualidade que é, além de todo o conteúdo relacionado às outras variáveis. Eu também falo um pouco de exercício físico lá dentro, falo de insulina, falo de glicemia, tudo que a gente precisa realmente dominar para trazer mais qualidade de vida. Eu não sei se você conhece dessa, Paulo, mas teve um estudo aí recente que falou que, em média, a gente chega a tomar 180 decisões diárias relacionadas à condição que a gente lida com isso, 180 vezes no dia. E o que eu fico refletindo assim, né? Como se fosse uma prova. Quando a gente acerta, beleza, nossa glicemia se comporta bem. Quando a gente erra, a gente vai ter que lidar com a hiperglicemia, ter que lidar com uma hipoglicemia. E às vezes o simples fato da gente não conhecer a matéria que está vindo nessa prova, isso já gera ansiedade para a gente já começa a se afastar daquilo, correndo. Mas a partir do momento que a gente começa a dominar 90% da prova, é como aquele aluno que vai para a prova sabendo que ele sabe a matéria, sabendo que ele já estudou, ele já vai com aquela sensação, pô, vou lá fazer a prova, só tirar ali, já sei quem vai cair. Por mais que ele nunca não, né? Ele vai fazer várias provas, dificilmente ele vai acertar sempre todas as questões. Tem uma variávelzinha ou outra ali que ele vai errar, mas no final das contas ela sai com aquela satisfação de dever cumprido, de fiz minha parte, conseguir lidar bem com aquilo. Isso deixa de ser um peso para ele, porque encarar uma prova que ele sabe matéria não é tanto um peso. Agora, aquela pessoa que não estudou, aquela pessoa que vai lá para a prova e fala assim, putz, o que eu vou fazer aqui? A pessoa, ela se mata, ela não consegue nem viver, porque ela está presa aqui. Um dia depois da prova, está pensando quanto é que tirou, um dia antes ela está arrancando os cabelos, que não sabe o que vai acontecer. Quando acaba a prova ali, quando acaba a prova, já vem o desespero ali. E aí, aproveitar, Pedro, então, para também, novamente, te parabenizar e agradecer o convite.
pela minha participação na escola DM1. É um trabalho fantástico, acho que é essa que é a missão da escola DM1, é exatamente isso que a gente fez aqui, um pouco do que a gente fez hoje aqui, de conversar, de tentar instruir, de ajudar. E aí, do lado de cá, o que eu tenho tentado fazer é buscar tentar capacitar o máximo de profissionais, principalmente da área da educação física, que é a minha principal área, né? Mas sempre que possível eu estou participando em eventos da medicina, da nutrição, da psicologia, da farmácia também, exatamente para que a gente consiga conectar. E aí eu queria aproveitar, se você me permitir, Claro. uma das coisas que eu tenho feito nisso tudo, para concretizar isso tudo, é esse livro que eu acabo de lançar agora. Inclusive, ele chegou para mim no dia 14 de novembro, no Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Diabetes. É um livro no qual eu trato toda essa parte da fisiopatologia, do tratamento farmacológico, tem algumas questões relacionadas a orientações nutricionais e principalmente de como a gente deveria abordar de maneira segura o paciente para que ele consiga colocar dentro da rotina dele e o exercício físico e ele ter os benefícios, que a gente está falando aqui muito de controle de glicemia, mas a gente poderia aqui ficar falando assim centenas de horas só sobre o benefício do exercício físico. Então, a ideia nesse livro, eu apresento um modelo que eu tive a felicidade de elaborar ao longo dessa trajetória de estudo, a atuação acadêmica, a atuação profissional, dentro de um modelo que resume em 4 pilares: a avaliação, o planejamento, a questão da aplicação de todo esse planejamento e a continuidade disso. Então, é um modelo baseado em 4 pilares para exercício físico que eu acho assim, que iria ajudar muitos profissionais. E aí, isso pode ser compartilhado com outros profissionais de outras áreas também. E o que eu imagino que você deve concordar comigo também, Paulão, por exemplo, às vezes, por mais que esse livro tenha se direcionado para profissionais, eu acho que o próprio paciente que gosta do assunto, que pratica atividade física no dia a dia dele, quer ter mais controle e maior capacidade ali de gerenciar as variáveis do dia a dia dele, também seria um conhecimento enriquecedor. Às vezes a pessoa sai ali do básico, se aprofunda ainda mais e, por mais que não seja formada na área especificamente, é uma sub-área ali que ela convive 24 horas por dia, que ela, se ela tem esse conhecimento, também se traduz em muito mais qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso, Paulão. Muito obrigado aí também a oportunidade de estar aparecendo aí no seu Instagram. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Vamos falando aí na questão do WhatsApp, a gente marca aí um dia para a gente abrir para perguntas aí, a gente dedica a live inteira aí só especificamente a responder a pergunta da galera, que eu acho que vai conseguir trazer algo a mais de uma visão de fora, né? Porque às vezes eu penso muito em o que acontece comigo, às vezes eu tá ali também tem só a realidade, mas às vezes a gente não pensa na situação específica de uma pessoa que está acompanhando a gente. Perfeito? Então, a gente vai conversando aí, eu disponibilizo lá nos stories a próxima data. No mais, muito obrigado novamente. Tenha uma ótima noite aí, Paulão. Mais alguma coisinha para fechar? Não, só agradecer, vamos fazer a parceria, acho que a gente tem que fazer isso com mais recorrência. Agradecer a todo mundo que ficou aí, que passou por aí, que deixou sua contribuição, que deixou sua dúvida. Se a gente não conseguiu responder, faz contato por direct, que eu terei o maior prazer em responder. E vamos juntos. Acho que esse que é o propósito. É isso, Paulão. Obrigadão. Ótima noite. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.